O maravilhoso rubor da juventude. 9 adolescentes talentosos da história. Conheça 9 adolescentes talentosos do passado que deixaram sua marca. O conceito de adolescente foi um desenvolvimento do final do século XX. Em épocas anteriores, a vida adulta começava por volta dos 14 anos. No entanto, mesmo que alguns desses exemplos não fossem considerados adolescentes na época em que viveram, eles ainda se mostravam uma imensa promessa em uma idade desconcertantemente precoce. Alexandre o Grande. O célebre rei guerreiro macedônio morreu aos 33 anos, tendo conquistado grande parte do mundo conhecido pelos gregos, e seus primeiros anos já mostravam que ele era uma grande promessa. Mesmo antes de sua adolescência, Alexandre o Grande domou o cavalo imontável Bucéfalo, que mais tarde o levaria para a batalha. Ele foi tutorado por Aristóteles, desenvolvendo um gosto pela literatura, bem como conhecimento de medicina, filosofia e arte. Alexandre governou a Macedônia durante a ausência de seu pai, quando ele estava em campanhas militares, e mostrou sua própria habilidade militar, liderando seus homens com sucesso em batalhas contra rebeldes e estados vizinhos. Quando ele ascendeu ao trono aos 20 anos após o assassinato de seu pai, Alexandre já havia se mostrado uma espécie de príncipe do início da Renascença, um estudioso e um soldado em igual medida. Joana d'Arc. A donzela de Orleans tinha 19 anos quando foi queimada na fogueira, tendo liderado uma notável campanha militar que galvanizou a nobreza e o povo francês, e forçou os ingleses a saírem de grande parte de seus territórios franceses. Seus inimigos a acusaram de bruxaria, em parte porque seu uso de trajes masculinos em batalha era considerado antinatural, e em parte porque, como uma jovem mulher, ela era considerada suscetível às artimanhas do diabo. Sua juventude se tornou uma parte importante de sua imagem na Segunda Guerra Mundial, quando os colaboracionistas a viam como uma vítima dos ingleses e a resistência a via como uma jovem mártir de um ocupante implacável. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart ainda é bem conhecido por ter sido uma criança prodígio musical. Seu pai, Leopold Mozart, levou o jovem Wolfgang e sua irmã Maria Ana pelas cortes da Europa, onde sua execução talentosa surpreendeu e encantou cortes e governantes. Wolfgang também tinha uma memória musical notável e conseguia escrever peças inteiras, como Miserere de Allegri, a partir de 1 ou 2 audições. No entanto, foi sua habilidade surpreendente em composição que estabeleceu sua reputação. Ele escreveu sua primeira sinfonia aos 8 anos, e aos 14 já estava bem encaminhado como um compositor de óperas de sucesso. Aos 17 anos, foi nomeado músico da corte em Salzburgo, onde havia escrito uma série de concertos para violino aos 20 anos. Sua carreira adulta foi tão brilhante quanto seus primeiros anos, embora sua perspicácia financeira nunca tenha correspondido à sua proeza musical, e ele tenha morrido na pobreza. William Pitt, o jovem. Desde que se tornou primeiro-ministro do Reino Unido aos 24 anos, não foi nenhuma surpresa saber que William Pitt, o jovem, era talentoso e precoce. Filho do estadista William Pitt, o velho, o jovem William foi amplamente educado em casa. No entanto, aos 14 anos ele foi admitido no Pembroke College, Cambridge, onde seus estudos incluíam clássicos, história, matemática e química. Ele estava claramente destinado a uma carreira política. Seu pai o treinou em oratória pública, sempre imaginando que ele estava se dirigindo à Câmara dos Comuns. Ele foi eleito para o parlamento pelo bairro pobre de Appleby em 1781, aos 21 anos, e 2 anos depois foi nomeado primeiro-ministro durante a confusão política que se seguiu à Guerra da Independência dos Estados Unidos. Embora ele tenha liderado a Grã-Bretanha através do conflito com a França Revolucionária, Pitt sempre seria mais lembrado pela precocidade de sua carreira inicial. Mary Shelley. A autora de Frankenstein e esposa do poeta Shelley foi uma estudiosa talentosa em sua juventude. Ela foi criada por seu pai, o escritor William Godwin, após sua mãe ter morrido de febre puerperal logo após seu nascimento. Seu pai incentivou seu amor precoce pelo aprendizado. Além de demonstrar amplo conhecimento em história e clássicos, ela também era uma linguista talentosa, falando fluentemente italiano e francês, assim como latim e grego. Aos 15 anos,
Sua palestra sobre a influência dos governos no caráter de um povo, embora na verdade dada por seu irmão William, impressionou muito aqueles que a ouviram, e no ano seguinte ela conheceu o jovem Shelley, que havia sido recentemente expulso de Oxford por suas visões ateístas. Em 1814 eles fugiram para a França, embora logo tenham sido forçados pela penúria a retornar à Inglaterra. Ela tinha apenas 20 anos quando Frankenstein foi publicado. Fanny e Felix Mendelssohn Bartholdy. Fanny e Felix Mendelssohn eram ambos prodígios musicais. Os irmãos eram pianistas talentosos, com um entusiasmo particular pela música de Bach. Eles foram em grande parte responsáveis por popularizar seu trabalho, então amplamente esquecido. Felix foi um compositor infantil prolífico, produzindo 12 sinfonias de cordas aos 14 anos e uma sinfonia orquestral, um quarteto de piano, um octeto forte e uma abertura para Sonho de uma Noite de Verão de William Shakespeare, quando tinha 17 anos. Goethe, que tinha idade suficiente para ter ouvido o jovem Mozart, achava Felix ainda mais talentoso. A carreira musical de Fanny apoiou amplamente a de seu irmão mais novo. Embora cada um deles tenha tocado alegremente as obras do outro, e eles desenvolveram um relacionamento de trabalho próximo. Ambos morreram de derrames com 6 meses de diferença. Por muitos anos, a reputação de Felix eclipsou a de Fanny. Embora nos últimos anos sua reputação como compositora por direito próprio tenha sido mais amplamente reconhecida. Srinivasa Ramanujan, um dos matemáticos mais talentosos da história, o talento de Ramanujan se tornou evidente muito cedo. Ele cresceu em uma casa muito modesta em Madras, no Chennai, e aprendeu matemática com alunos que sua mãe acolheu como hóspedes. Na escola, ele devorava textos matemáticos, terminando exames em tempo recorde e recebendo uma série de prêmios. Seu trabalho analisando a natureza dos números demonstrou seus dons extraordinários e gradualmente atraiu a atenção das autoridades britânicas. Ele foi convidado para estudar em Cambridge, mas adiou por causa de suas objeções religiosas em deixar a Índia. Ele finalmente viajou em 1914, quando foi aceito no Trinity College. Ele se tornou um membro da Royal Society e o primeiro indiano eleito para uma bolsa na Trinity. Seu nome merece ser conhecido fora do reino da matemática. Tracy Austin. Antes de Emma Raducanu, que venceu o Grand Slam US Open aos 17 anos de idade, em 2021, houve Tracy Austin, que em 1977, aos 14 anos, tomou Wimbledon de assalto com uma performance espirituosa contra a cabeça de chave, Chris Evert. Quando lhe mostraram a celebrada quadra central de Wimbledon, ela respondeu: "Não me assusta nem um pouco." Embora tenha perdido para Evert, estava claro que ela estava caminhando para grandes coisas. Ela venceu o US Open de 1979 aos 16 anos, onde seu oponente na final foi, mais uma vez, Chris Evert. Tracy venceu o US Open novamente 2 anos depois, e as duplas mistas em Wimbledon em 1980. No entanto, sua carreira foi descarrilada por uma lesão na quadra e em um acidente de carro. Sua história talvez seja um aviso de que o sucesso esportivo pode ser passageiro. Judith Polgar, a campeã húngara de xadrez, se tornou grande mestre aos 15 anos, tendo sido classificada como o número 55 do mundo pela Federação Internacional de Xadrez aos 12 anos. Seu grande potencial foi demonstrado pela maneira como conseguia vencer partidas às cegas, até mesmo contra mestres de xadrez. Ela foi mestre internacional aos 12 anos, a mais jovem a conquistar essa distinção. Antes de se retirar em 2014, derrotou uma série de grandes nomes do xadrez, incluindo Garry Kasparov e Boris Spassky. Judith é a única mulher a ter sido classificada entre os 10 melhores jogadores de xadrez do mundo. Ela nunca aceitou a necessidade de uma liga separada para mulheres e provou com seus triunfos que estava certa. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos.
ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.